Gabriel, ele é meu professor de psicologia, foi meu professor no primeiro semestre do curso de psicologia. É o professor mais empolgado que eu já conheci, né? Acho que ninguém melhor que ele para falar de motivação. Eu coloquei essa música porque ele já começa. Às vezes a gente entra na aula, na sala ao vivo, né? Por enquanto nós ainda estamos no módulo remoto e o Gabriel ainda não apareceu, mas a música já está bombando, né? E é muito legal, e é um diferencial do Gabriel, então ninguém melhor que ele para falar sobre motivação. O Gabriel, ele é psicólogo, ele é mestre em psicologia, né? Agora ele é doutorando, está doutorando em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, então é uma pessoa que entende do assunto, né? Uma pessoa que pode nos ajudar bastante com relação a isso. Minha prima lá de Tangará da Serra acabou de entrar aí, seja bem-vinda, nega, manda convite aí para os seus amigos, para que eles possam acompanhar também esse assunto. Eu vou convidar aqui o Rafael para a gente já dar sequência, né? Rafael não, Gabriel. Vou chamar ele aqui, o tempo, né? E depois as pessoas que não têm essa introdução, elas vão ver aí no que vai ficar gravado. Fala, Gabriel, e aí? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem com você? Tudo certo, tá conseguindo me ouvir legal? Tô te ouvindo bem, tá te ouvindo bem. Então show de bola. Tudo certo, tamo indo aí, né? Reta final das férias. Reta final das férias. Tá quase terminando, né, já? Pois é. Mas conseguiu descansar bem, conseguiu aproveitar a família, conseguiu se divertir um pouco, curtir um pouco, relaxar um pouco? Como é que foi? Com certeza, deu tudo certo. A princípio tá dando tudo certo. Tá motivado? Ah, isso aí sempre. Isso aí. É uma pena que na minha fase agora não temos nenhuma matéria com você, né? Tive essa notícia. Mas eu creio que ainda tem mais 4 anos e meio aí pela frente, a gente ainda vai se encontrar. Bastante. Certamente. Não só na universidade, em várias coisas da vida. Com certeza. Ô, Gabriel, ainda ontem eu postei um vídeo, né? Claro que o tema ele vai um pouco além do nosso ontem, mas ontem eu cheguei em casa muito pensativo. Eu estava justamente pensando sobre essa nossa live, e quando eu recebi na semana passada, na verdade acho que foi na terça-feira, a notícia de uma colega minha que se suicidou, né? Fazia já algum tempo que a gente não se via. Na realidade eu sou muito próximo de um casal de primos dela, né? Já frequentei a casa dela, sempre que eu ia para São Paulo, nos finais de semana eu ficava na casa dela, e essa semana ela acabou se suicidando. E ontem eu estava pensando sobre a nossa temática, sobre essa questão da motivação, e aí me veio essa lembrança dela. Eu gravei um vídeo ontem, um vídeo assim mais voluntário, um vídeo assim mais aberto, né, sem muito preparo, para falar justamente sobre essa questão. E eu tenho acompanhado, agora nesse período da pandemia, né, as pessoas estão assim ainda meio perdidas, né? O ano passado foi um ano completamente atípico, completamente diferente. Esse ano ainda está meio que vai, não vai, vamos, não vamos, o que vai acontecer, o que vai ser, né? Eu acho que vai demorar um pouco ainda para as coisas normal como era, nunca mais, né? Mas acho que vai demorar um pouco. Mas durante a pandemia em si, essa questão da tristeza, do desânimo, da motivação, acho que ela deu uma ampliada, né, nessa questão. Como é que é para você? Eu queria que você começasse, antes de tudo, falando para a gente um pouquinho sobre como você vê esse momento, com quem você tinha contato, como que as pessoas têm lidado com isso, como é que elas têm se resolvido, né? Essa questão do isolamento, essa questão do afastamento. Queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre isso, sobre esse momento especificamente falando. Depois a gente abre a questão da motivação como um todo. Bom, nós somos animais sociais, né? A gente quer estar perto de pessoas, a gente quer estar envolvido com outras pessoas. É natural que as pessoas queiram estar perto, e o isolamento, de fato, não é algo, como é que eu posso dizer, não é algo positivo, no sentido das pessoas gostarem disso, né? Tipo, fazer isso voluntariamente é uma coisa, fazer isso involuntariamente, né? Tipo, amando em função de algum tipo de aspecto paralelo à sua vontade, já é algo que não é legal. Então, isso, de certo modo, já carrega em si junto uma frustração, né? Tipo, já faz com que as pessoas já
não queira fazer isso, não gostem disso, isso já justifica não, mas explica um pouco a questão de como que ainda continuam aglomerações, apesar de tantas recomendações, né, e de tanta informação, né, dizendo do quanto isso pode ser prejudicial aqui e ali, né, mas, enfim, né, tipo, isso é um ponto, e claro que aí, e não por acaso, né, tipo, a punição máxima que a sociedade dá para quando alguém comete um crime é isolar ele da sociedade, né, é colocar ele em presídio e daí por diante, né, e lá dentro, de certo modo, também isolar ele de vários outros aspectos, isso ou seja, tipo, isso carrega junto já uma lógica de punição, né? Mas é aí que tá, né? A gente também está vivendo numa condição na qual a gente precisa fazer determinados esforços. E eu estou discutindo aqui questões comportamentais, de fato, né? Não estou falando dos aspectos econômicos que estão envolvidos nisso. A gente precisa, aí precisaria de um aprofundamento diferente. Mas do ponto de vista comportamental mesmo, então, tipo, é um pouco chato, sabe? E aí precisa de um determinado esforço, né? E aí, é claro, né, tipo, junto com esse esforço, além do próprio fato de eu estar sozinho, já envolve junto eu estar, por exemplo, na iminência da perca de um emprego, na dificuldade de eu alcançar aquele amigo que mora numa outra cidade, sei lá, tipo, eu tenho dificuldade de ir até lá justamente porque parou de ter ônibus, eu não tenho um meio de, um automóvel meu, então eu precisaria fazer isso e aquilo, do qual foi parando, né, depois de um certo período de tempo, ou seja, dificultou um pouco mais algumas possibilidades. Como você disse, atualmente as coisas já estão, de certo modo, já retomando os seus caminhos ali e tudo mais, mas por um tempo não foi assim, por um tempo tinha, né, toda uma avalanche de informações, assim, da qual você tinha que ficar isolado, sozinho, dentro de casa, sem ter contato com ninguém e daí por diante. Então tudo isso, assim, né, tudo isso junto, de certo modo, causa, né, cria condições nas pessoas das quais elas vão ficando um pouco mais para baixo, né, tipo, aquilo ali não é necessariamente o ritmo de vida que as pessoas estão acostumadas, tanto na vida delas, quanto a própria biologia delas não está preparada para isso, né. Então, exige, de certo modo, alguns esforços diferentes, né, e, enfim, aí a gente vai vendo várias outras coisas juntos também acontecendo, que a gente vai até acabar discutindo aqui ao longo desse tempo aqui. Eu falo que, até esses dias eu gravei um vídeo falando sobre essa questão de como você manter a saúde mental, e uma das dicas é que, embora temos essa questão do isolamento, é claro, com muita responsabilidade, mas assim, que as pessoas procurem não se isolar de fato totalmente, né? Mantenha esse contato por hoje em dia a tecnologia ajuda tanto, né? Você pode estar com as pessoas, por mais que elas estejam longe fisicamente, você consegue ter esse contato, para que as pessoas não se isolem de fato totalmente. Com todos os cuidados, tenha relacionamento com as pessoas mais próximas, por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe aqui perto, estou sempre visitando, sempre acompanhando com todos os cuidados, sempre procuro ligar, fazer chamada de vídeo para as pessoas. Eu dou como exemplo a minha pessoa. Eu tenho momentos que eu gosto de ficar sozinho, né? Mas isso tem que ser por uma opção minha. Exato. Mas uma coisa horrível é quando você quer estar com alguém, você quer a companhia de alguém, e aí, como você bem falou, você não pode, em função de um decreto, em função de uma ordem, em função de um perigo eminente, né? Acho que tudo aquilo também que você precisa fazer por obrigação, ou debaixo de uma lei, ou debaixo de uma possível punição, acho que isso acaba também se tornando mais tentador e mais doloroso, né? Você ter que abrir mão disso. Na questão do meio acadêmico, por exemplo, o ano passado nós tivemos a primeira fase no online. Esse ano eu estava empolgado, achando que a gente ia voltar para a faculdade presencial, mas ainda vai ser online. E essa questão da motivação, principalmente para vocês que são professores, acho que ela é muito importante para você conseguir manter um pique, um ritmo, né? Até te parabenizar, porque a sua aula sempre tinha um grande número de alunos e todos muito participativos, né? Que legal, que legal. É complicado você conseguir manter essa proximidade, embora haja esse afastamento, né? Então, é necessário ter essa questão da motivação, saber motivar o aluno a querer aprender mesmo à distância, né, Gabriel? Como é que foi essa experiência? Não sei se você já tinha tido experiência com ensino online. Nunca. Na verdade, assim, eu já fui produtor de conteúdo para cursos em EAD.
né? Mas é diferente, é completamente diferente. Ali você está ao vivo com a pessoa, né? Ali você tem que criar várias condições ali para manter as pessoas engajadas, né? Então, de fato, foi muito desafiador. Uma das questões, só para encerrar o que eu falei ali anteriormente, uma das questões que você comentou, que daí é o ponto positivo disso tudo, é justamente o maior uso dessas tecnologias, porque é algo que eu já venho falando aí há algum tempo, assim, eu acho que já deve ter falado para ti, assim, e publicamente também, eu já devo ter falado algumas vezes. Essa situação toda acelerou vários processos que já iriam acontecer de fato, mas de repente ali em 2030, 2035 talvez, mas que é, por exemplo, essa questão das videoconferências, aumentar a proximidade da gente de outras maneiras, que não só fisicamente, né? Então, é um recurso que, assim, algumas pessoas estão se adaptando, não é algo natural, né? Natural é eu ir lá abraçar as pessoas, ainda mais a gente que está debaixo da linha do Equador aqui, que a gente ama fazer isso, né? A gente está hoje no primeiro dia de carnaval, o dia que todo mundo estaria grudado, né? E isso não é por acaso, isso tem muito a ver também com o ponto onde a gente mora, clima, cultura, né? Então, certamente isso é algo assim que deve ser levado em consideração. E a internet, né, as videoconferências, as tecnologias de modo geral ajudam muito nesse sentido, né? E a gente se aproximou, né, nesse sentido, né? Então eu acho que por que não, quando acabar tudo isso é complicado falar, mas por que de certo modo, todo mundo está vacinado, a gente pode retomar as atividades que a gente já fazia? Por que não é mais a mesma coisa que anteriormente, né? Justamente porque agora a gente acrescentou coisas no nosso repertório, né? Agora a gente... sei lá, eu já sei que, por exemplo, eu quero fazer uma reunião com meus amigos para discutir alguma coisa. Não, no meu trabalho mesmo, eu quero fazer uma reunião rápida. Não preciso me locomover até o local. Dá pra gente fazer por aqui que a galera já tá sabendo mexer melhor nessas coisas, né? Então, isso eu acho que é um ponto positivo disso tudo. Com relação ao que você me perguntou, a questão da motivação, primeiro dos pontos, né, é que isso está completamente alinhado com a aprendizagem, né? A gente não consegue aprender algo que a gente não gosta, que a gente não está motivado a tal, né? Então a gente, assim, eu fui, como foi desafiador, né? Não foi algo assim que, já tem um jeito certo de se fazer, se eu procurar na internet eu acho respostas justamente porque eu estou precisando nesse momento, que é dar aulas ao vivo, né, remotamente. Não, eu tive que ir criando, eu tive que ir inventando. E aí uma aula fazia uma coisa, outra aula ia fazendo outra, na hora que eu ia percebendo o que ia dando certo, o que ia dando errado, eu ia parando de fazer umas coisas e ia aumentando a quantidade de outras coisas, né. E aí surgem várias questões. Por quê? Porque justamente, primeiro dos pontos, né, daí eu tô falando de aprendizagem agora, ainda não de motivação. Primeiro dos pontos, eu preciso isolar, né, eu preciso manter o foco. Então, assim, as pessoas estão cansadas, as pessoas não estão habituadas com a internet, em alguns casos, as pessoas estão de determinado modo. Então, eu preciso fazer com que elas se desliguem disso tudo e mantenham o foco ali. Então, tipo, a questão da música que você colocou aqui no início é um desses pontos, assim, né, tipo, vai se desligar ali. Sabe, tipo, já de certo modo a ideia é que a pessoa já troque o foco dela. E entre essas várias outras questões, né, e aí entra a questão da motivação justamente porque isso é o que vai aumentar a atenção, a atenção no caso, é o que vai aumentar a atenção, é o que vai aumentar o engajamento, como já foi dito, vai aumentar várias coisas e, claro, isso aumenta a chance da aprendizagem acontecer. Então, claro, eu tive que apostar muito nisso e claro que, né, a minha ideia era justamente essa de mostrar empolgação e tudo mais, e ainda mais que no teu caso ainda eu peguei um desafio maior que era numa sexta-feira, né, sexta-feira à noite, eu tinha que substituir o barzinho, a balada, né, então, não foi fácil. Fico feliz do que você falou, porque parece que deu certo. Deu certo sim. Inclusive tem alunos aí agora que estão passando por aqui, o Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Pessoal, convide mais algumas pessoas aí para estar participando dessa live. Nós vamos dar início agora ao assunto especificamente falando.
Eu acredito que no seu caso específico, acho que essa motivação tem a ver muito com a paixão, né, Gabriel? Dá para ver muito Sim. esse brilho no olhar, essa garra quando você fala sobre o assunto, e isso com certeza faz toda a diferença, né? Eu acredito também que cada pessoa, cada professor tem os seus pontos positivos, seus pontos negativos, né, e vão se destacando cada um na sua área. Mas acho que nesse sentido de motivação, nesse sentido de conseguir prender as pessoas, acho que você ganharia o troféu Destaque 2020. Obrigado. Gabriel, o que é motivação para você? Assim, me explica o que é motivação. Bom, no sentido técnico, assim, né, motivação ao longo da história, assim, ela vem se reciclando, né? Tipo, ela é um termo que pouco a pouco, assim, ela vem uma definição aqui, daqui a pouco vem alguém e complementa. A ciência se faz desse modo, né? Sim. E, assim, motivação, como é que eu posso dizer, né? Tipo, ela, não é historicamente, mas ela, normalmente, ela traz a figura da ideia de que motivação, algo que motiva a ação, né? Então, ou seja, tipo, traz um pouco essa concepção de que existe algo que vem e faz você agir, né? Uhum. Aí começa um pouco aquela questão, né, do tipo, a motivação ela vem de dentro, ela vem de fora, de dentro da gente, vamos dizer assim, né, vem de fora da gente, ou seja, do ambiente que está ao nosso redor, da onde que vem a motivação, né? Aí vem as diferentes teorias, né, algumas teorias dizendo que não é possível uma motivação que venha de fora, né, a motivação ela é sua, totalmente sua. E vai existir outras questões que vão dizer que a motivação ela é algo que precisa alguém vir e me fazer alguma coisa, né? Enfim, né? Tipo, existem as mais diferentes maneiras de se entender motivação, mas um dos aspectos daí que vem toda uma questão de uma linha epistemológica da psicologia, que é daí no caso do behaviorismo, que eu vou entender que é uma interação entre esses dois eventos. É uma interação entre o que vem de fora e o que tem dentro, né? E aí o quanto, ou seja, tipo, aquilo que um ambiente te põe à disposição e aquilo que você tem uma disposição a fazer, né? Então é meio que o conjunto. Como que eu coloco isso num exemplo prático, né? Você acabou falando das aulas. A minha ideia principal era justamente mostrar que aquele lugar é legal e que tudo que vai ser dito ali dentro é algo bacana, né? Aí, é claro que a gente se interessa mais do que, tipo, poxa, eu não tô afim de estar aqui, meu, que hora que vai acabar isso aqui? Meu Deus, sabe? Porque isso desvia o foco. Isso vai te colocar numa condição de que, tipo, tu tá pensando o que vai acontecer depois, tu tá pensando no que vai vir na sequência, né? Então, é mais ou menos nessa linha, assim, né? Então, tipo, eu entendo muito mais como uma lógica interacionista, né? Numa lógica que, tipo, tem algo fora, tem algo dentro, e isso interage e gera o que a gente vai chamar de motivação. Então, motivação, a definição maior é essa, assim, né? Tipo, aquilo que motiva a sua ação. Aí a discussão maior agora é o que de fato motiva a ação de alguém. Como se fosse um impulso, uma energia que te leva... E como manter essa motivação nesse momento, Gabriel? Como que agora você especificamente falando, né? Como que você coloca essa motivação em prática para que você consiga prosseguir com tudo que está acontecendo, com essas mudanças? Qual o seu segredo agora, falando de você? O segredo tá nessa interação, né? O primeiro dos pontos, eu preciso querer sair daquela situação. Para eu querer sair daquela situação, eu preciso visualizar o que tem depois daquela situação, né? Ou seja, tipo, eu vou fazer algo, né? Esse algo que eu vou fazer, ele não necessariamente, como é que eu vou fazer, é algo que pode ser atrativo de início, né? É um exercício físico, né? Não é algo que é atrativo inicialmente, mas eu preciso, então, começar a visualizar o que vai vir depois de eu fazer isso, né? E isso é no sentido... individual, no sentido pessoal. Sim, aí vai ter as questões de fora, né? O quanto que a pessoa consegue demonstrar para você que aquilo ali é interessante de ser feito, né? Então, tipo, vamos pensar na pandemia. Poxa, eu não quero ficar em casa, né? Mas eu sei que eu preciso ficar em casa porque daqui a pouco vai acabar tudo isso e aí então eu vou poder retomar tudo com segurança, com saúde.
Mas eu vejo notícias o dia todo em casa, que é gente saindo na rua, é gente fazendo isso, é gente fazendo aquilo, meu, que chato isso. Não quero ficar aqui. Eu quero voltar para a minha vida normal, que lá era muito melhor. E aí, então, a minha motivação é para sair de casa e não ficar em casa. Né? Eu quero voltar para isso por conta daquilo. Eu quero voltar para porque senão eu vou perder meu emprego. Enfim, tipo, as motivações estão externas nesse sentido, né? Então, como é que eu faço para continuar, né? É justamente tentando visualizar, né? Tipo, todas as possibilidades que vão acontecer na sequência disso, do que está acontecendo, né? A grosso modo, eu acho que é isso que eu tenho para dizer agora. Talvez ao longo do processo aqui eu consiga lembrar de mais alguns pontos. Mas eu criar um ambiente para mim do qual eu consiga me engajar nele e desengajar, vamos dizer assim, né? Não ficar atento a outras possibilidades que vão me boicotar daqui a pouco, aí eu prefiro ficar atento a esse tipo de questão. Não é fácil fazer isso justamente porque a gente precisa de uma gama de informações bastante complexas, né? Tipo, como eu disse, a gente vê notícias, a gente vê pronunciamentos, aí a gente vê pessoas que estão liderando nós, né? Eu digo isso em questão política, em discursos desencontrados, né? A gente não sabe o que de fato precisa ser feito, né? Tipo, aí gera toda uma compreensão complicada. Tem a galera que representa a ciência, tem a galera que representa as ideias do nada, tem a galera que representa isso, a galera que representa aquilo, e isso dá um choque, uma confusão de informações, e que, de certo modo, deixa a gente confuso, e aí é mais fácil simplesmente eu desligar aquilo ali, não quero saber de mais nada, vou voltar para o meu cotidiano. Vamos falar um pouquinho, né, dessa questão da motivação na visão do behaviorismo. A gente trabalhou bastante essa questão nas nossas aulas, essa questão das recompensas, né? Essa questão, como que é essa questão da motivação de fato para um behaviorista? Assim, você falou um pouquinho também sobre essa questão das linhas, né? De algumas linhas que acreditam que a motivação ela precisa estar dentro de mim, acabou. Outras, né, acreditam que vem de fora, outra acredita que é um conjunto das duas. Eu, particularmente, acredito no conjunto das duas. Como é que é a motivação na visão do behaviorismo? Tem um termo técnico, né, que eles utilizam chamado operação estabelecedora. Basicamente assim, né, é aquilo que, para quem não conhece behaviorismo, toda a questão, vou falar rapidinho aqui, né. O comportamento ele é pensado da seguinte maneira dentro da proposta filosófica do behaviorismo, né. Acontece alguma coisa, essa coisa, né, tipo, influencia, inspira a agir. Né? Tá acontecendo alguma coisa, eu vou agir dentro daquela coisa. Só que a minha ação dentro daquela coisa vai gerar uma consequência. Né? Então, situação antecedente, comportamento e consequência. Né? Esse tipo de aspecto é o que vai explicar todos os comportamentos dentro da lógica do behaviorismo. Ou seja, você fez algo baseado, né, na onde você está e baseado também naquilo que vai gerar a partir do teu comportamento. É basicamente isso. Beleza. E a operação estabelecedora é quando a situação antecedente ela já dá uma dica do que vai ser a consequência. E essa consequência ela é reforçadora, ela aumenta a chance de você fazer aquilo. Então, na operação estabelecedora, ela está aqui, a operação, né, na situação antecedente. E sei lá, por exemplo, você vê lá um pão, né, você está com fome, você vê um pão e algumas coisas para fazer um sanduíche na mesa. Né? E aí, qual que é a consequência disso? Né? Você não estar mais com fome. Você comendo aquele lanche ali, você não vai estar mais com fome. Então, isso aumenta a chance de você ir lá e fazer o lanche, né? Para você. Né? Agora, vamos pensar que, tipo, tu tem uma pessoa, um pai, uma mãe, sei lá, que faz tudo por você. Né? E aí, então, você vê lá o pão, né, na mesa e tudo mais, e aí o que acontece? Tu vai lá e grita, mãe, faz um lanche para mim. Porque você sabe que você gritando, o seu comportamento de gritar, né, aumenta, vai ser reforçado, porque sua mãe vai levantar e vai fazer o lanche por você, né? Então, aumenta a chance de você pedir para ela mais do que você mesmo ir lá e fazer. Ou seja, então tudo depende da consequência, mas a situação antecedente é que vai dar a dica da consequência. Não sei se eu me fiz entender, mas qualquer coisa vai me perguntando que eu vou conseguindo esclarecer. Deixa as perguntas aí, pessoal, qualquer coisa. Porque é bem técnico, assim, né? E eu acho que isso levaria mais tempo. Estou tentando resumir aqui, mas...
Você usa a profissão da área da psicologia, mas você também trabalha numa área de tecnologia, né? Sim. É isso, né? No meio comercial, no meio tecnológico, como que você vê essa questão da motivação? Quais as ferramentas nesse sentido da motivação dentro desse meio tecnológico, no meio comercial, agora especificamente falando na pandemia, no teu meio especificamente falando, como que se trabalha isso, Gabriel? Como que vocês têm trabalhado isso? No caso, assim, eu não trabalho diretamente com as equipes, né? No sentido, tem psicólogos que são especializados nisso, né? Em trabalhar equipes, trabalhar o engajamento delas, o trabalho em equipe, e daí por diante, né? O meu trabalho não é muito diretamente nesse. Porém, pela minha experiência conversando com o pessoal ali dentro, falando rapidinho só, né? Meu trabalho com tecnologia é diretamente com pesquisa mesmo, né? Eu vou diretamente com o consumidor, vejo o que ele quer, trago para a galera lá o que eles precisam fazer. Ou então eles têm uma ideia, eu vou para o consumidor e vejo se é demanda. E vejo como é que ele vai usar, e daí por diante, né? Mais ou menos nesse sentido. Mas uma coisa que é um papo que é super aberto ali dentro ali é a questão de motivação. Um jogo de videogame, por exemplo, ele precisa saber como te motivar, ele precisa saber como manter você jogando aquele jogo. Um aplicativo de celular, ele precisa saber como você vai continuar usando aquele aplicativo ali ad infinitum, né? Por exemplo, temos vários aplicativos, hoje em dia, né, nós temos vários aplicativos de delivery, iFood, o Rappi, o próprio Uber Eats, né? Então, tipo, nós temos vários aí, né? E cada vez está aparecendo mais. As próprias empresas estão fazendo o próprio aplicativo, né, de delivery. Como é que eu faço para que as pessoas continuem usando o meu aplicativo e não usem os outros? Eu preciso ter estratégias de motivação. Aí tem, né, cupom, tem uma interface intuitiva. Exatamente, pequenos reforços que fazem com que você continue usando aquilo ali e não use outros, né? Então, isso, né, é basicamente assim, na hora que eu vou criar algo, né, como é que eu não sou o engenheiro, né, eu não sou o designer lá que faz as coisas, mas na hora que eles vão criar algo, o primeiro diálogo que eles vão ter é como que as pessoas vão continuar usando isso aqui, né? E aí, é claro, precisa entender o que faz as pessoas continuarem usando as coisas, né? E aí, é claro, vai variar de cada característica, de cada coisa que vai ser feita, mas esse é o principal ponto, né? Tipo, como é que faz com que as pessoas continuem ali? Então, assim, esse assunto, ele lança várias conversas ali dentro da galera. Eles querem saber e eles sabem bastante já, sabe? Tipo, porque pode notar, os aplicativos aí, eles estão isso, né? A própria ideia do Facebook, por exemplo, né? Todo mundo, principalmente aqui no Brasil, tinha muito aquela questão do curtir, né? De manter o curtir, mas tinha que ter descurtir, o dislike. Tem no YouTube, por exemplo, né? Tem o não curtir, né? O dislike. Uhum. No Facebook tem toda aquela questão de que, tipo, o primeiro dos pontos, né? A ideia do Facebook era muito mais ficar reforçando e não punir. Ou seja, tipo, a punição, se você quiser fazer, vai lá e faz um comentário. Tenha coragem e escreva. Uhum. Né? Não fique só nesse tipo de questão. A galera aqui no Brasil tem coragem pra caramba. Mas enfim, né? Mas criou um pouco nesse tipo de questão, né? Do curtir. Mas aí eles perceberam que, tipo, a questão das pessoas não é necessariamente... No futebol a gente chama isso de nó tático, né? Do tipo, quando o jogo tá ganho pelo técnico, nem os jogadores em si jogam e tudo mais, mas é o estilo do técnico colocar o time em campo que já ganhou o jogo, porque ele conseguiu dar um nó no outro cara, né? Tipo, chamou pra armadilha e fez o cara perder o jogo só ali. Basicamente isso. O que o Facebook fez? A galera tava pedindo dislike, eles foram lá e pensaram, não, a galera não tá querendo, como é que eu posso dizer? Ela não tá querendo dizer que rejeita aquilo ali. A galera tá querendo expressar emoções nas publicações. E aí surge ali os diferentes, né, tipo de curtir, daí tem o amei, tem o
o grrr, né, que a pessoa ficou brava com aquela publicação, enfim, né, tem vários ali, né, tem o nojo, ou seja, tipo, não é necessariamente algo que pode ser ruim, né, você vai lá e publica, poxa, estou feliz que passei num concurso, aí, tipo, 30 pessoas deram dislike lá, ia ser péssimo aquilo ali, né, tipo, mas de repente se a pessoa vai lá e coloca um nojinho, alguma coisa, fica até mais humorado, assim, né, você receber uma coisa dessa. E olha só, tipo, eles conseguiram manter você engajado ali, porque eles perceberam que eles perceberam não, eles usaram dessa demanda e com essa demanda de querer expressar emoções, eles foram e começaram a colocar de outros modos, né? Deram mais chance para as pessoas se pronunciarem a partir de um botão. Gabriel, você não atende, né? Não. Psicólogo, mas você tem relacionamento, contatos com outros profissionais que atendem, né? Com certeza. Os amigos teus. O que eles têm conversado com você, ou o que eles têm passado para você de feedback nesse sentido houve mesmo um aumento na procura, houve um aumento nesse sentido da depressão, das pessoas desmotivadas mesmo, ou não? Isso tem sido na prática mesmo, o aumentou mesmo? Tem. Bastante gente tem... bastante colegas assim têm comentado que essa tem sido a principal demanda, né? Que tem sido esse aspecto existem algumas possibilidades também de ter aumentado a demanda, não só pela pandemia em si estar causando mais depressão, mas existem a possibilidade de ter aumentado a demanda pela maior oferta também. Ou seja, tinha o presencial, que era lá e lá atendendo o consultório. Agora a galera está um pouco mais aberta a atender online, igual a gente estava conversando aqui anteriormente. E isso, de certo modo, faz com que algumas pessoas que, por exemplo, sei lá, tem dificuldade de sair de casa para ir até o local, elas prefiram, ou então não queiram se expor tanto, né? E um dos pontos que, pré-pandemia, ou seja, antes da pandemia, era grande discussão, era a dificuldade de homens procurarem ajuda psicológica, exatamente. Né? Tem toda essa questão ainda do mundo machista que a gente vive, né? Toda aquela expressão de que é feio o homem chorar, o homem não pode pedir ajuda, o homem tem que ser forte, né? Tem toda essa questão assim, né? E aí vários colegas meus, assim, começam a comentar do aumento de homens procurando psicoterapia, porque agora ele está em casa, ele separa um quartinho para ele, e ali ele pode chegar e falar todas as questões que ele quer falar, né? Então, isso está um pouco nesse sentido, então, né? Ou seja, aumentou bastante a procura por psicoterapia, né? Ainda muito inferior do que a gente acha que é importante para uma sociedade, né? Mas ainda assim tem uma galera já está sendo mais discutido, né? Ou seja, eu estava vendo, desculpa fazer esse parênteses aqui, mas eu estava vendo, por exemplo, uma hype assim da galera discutindo bastante coisas do Big Brother. Terror psicológico e tudo mais. Sim, tá pesado, tá complicado, não estou descaracterizando isso. Porém, Big Brother sempre foi feito disso. Né? Tipo, ele sempre foi feito de intriga entre as pessoas ali dentro e tudo mais e tal. Ruim, né? Exatamente, só que o que é importante de olhar nisso tudo é que hoje as pessoas estão olhando mais para o lado da saúde mental e já estão vendo que aquilo ali não é tão saudável assim. E isso eu acho interessante, isso eu acho muito legal. Né? Isso demonstra um pouco o quanto que as pessoas já estão mais de olho aberto para os aspectos de saúde mental. Isso é bom. Né? Então... isso que eu achei bastante bacana nesse sentido, né? E aí aumentou um pouco nesse ponto. E o aspecto da motivação, então, né? Só introduzindo isso, né? A questão da depressão, por exemplo, e tudo mais, ela implica um pouco nesse ponto, né? Tipo, também aumentou a oferta de possibilidades, então aumentou a chance de eu procurar mais ajuda também. E aí, é claro, é muito possível que essas depressões que estão aí, elas já existiam, mas agora, com mais olhar, mais atenção, menos rejeição a você procurar esse tipo de ajuda, facilitou com que as pessoas procurassem. Ô Gabriel, o nosso tema central ele é a motivação, mas a gente precisa também
entender essa diferenciação, né? O fato de eu estar desmotivado não necessariamente que eu esteja deprimido, né? Exato. Há uma distância entre um e o outro, mas que também precisa ser observada. Essa questão de eu estar triste, de eu estar desmotivado, de eu estar depressivo. Né? Perfeito. Como caracterizar isso e ter essa percepção dessa diferença? Né? Quando que a pessoa saiu do simples fato de não estar motivada e agora está partindo para a depressão, no sentido mais pesado da palavra. Como que você caracterizaria isso? Como que você dividiria para que as pessoas que estão nos vendo nesse momento consigam ter essa diferenciação? Não, o fulano está desmotivado, né? Talvez por causa da pandemia, medo de perder emprego. Não, o fulano não quer fazer mais as coisas, perdeu o interesse pelas coisas porque ele já está num quadro depressivo. É preciso que a gente fique atento a isso também, né, Com certeza, com certeza. Motivação, tristeza são situacionais, né? Ou seja, tipo, são coisas que perdi um ente querido, perdi um emprego, perdi tal coisa, fiquei triste, vou chorar, vou ficar chateado, vou ficar um pouco na minha, mas é uma coisa que passa, né? É uma coisa que 1 ou 2 dias, algumas pessoas um pouquinho mais, algumas pessoas um pouco menos, mas é algo que a pessoa ela vai, é tipo uma ferida que cicatrizou, né? Agora, já o câncer, ia falar, né, mas de certo modo, a gente precisa ter uma seriedade também para falar disso, né? Já a depressão, ela já está um pouco mais ligada a um aspecto que é mais duradouro. Então, a pessoa, ela simplesmente, ela já está ali meses desse modo, né? Ela já está meses com dificuldade de começar alguma tarefa nova, ela está meses com, né, tipo, qualquer coisa já é algo que faz com que ela fique triste, assim, né, do tipo, qualquer coisa mesmo, assim, né, do tipo, larguei a torneira aberta e a pia começou a transbordar de água, eu sou um inútil, eu sou um, né, eu não mereço viver, ou seja, tipo, coisas assim que a gente tolera no cotidiano, mas de certo modo, esse nível de tolerância, a pessoa com depressão já não tem mais. Enfim, né, tipo, o que é importante levar em consideração é que tristeza, motivação, são aspectos do organismo, a gente tem, e isso é até saudável ter. Tá menos, mas é transitório, né? Exatamente, e é saudável ter. Assim, né, é importante você ter esses momentos, assim, né, justamente porque demonstra que você está vivo, né, mas e a depressão, ela implica basicamente num quadro, né, que envolve esses sintomas, a desmotivação, a tristeza, algumas pessoas um aspecto um pouco mais de irritabilidade, elas não ficam tristes no sentido de ficar chorando, mas elas ficam irritadiças, assim, né, qualquer coisa incomoda muito, ela xinga, ela briga, e assim, né, então e existem mais alguns outros padrões ali que estão dentro do aspecto da depressão, que é por isso que é importante, assim, se você está lá desmotivado por um bom período de tempo, eu falo ali 6 meses, já é algo já a se abrir alguns alarmes. Se você está nessa, assim, tipo, já é interessante você já procurar algum tipo de ajuda, já, justamente para tentar identificar o que está causando esse tipo de questão e como você sair dessa. E para quem não está vivendo a situação, mas que está acompanhando alguém, você falava ali da irritabilidade, da tristeza, mas ontem eu ainda comentei isso no vídeo, porque existe aquele aspecto também, eu não sei se as pessoas buscam isso para disfarçar, né, o fato de que nem todo depressivo vai estar chorando ou triste o tempo todo, né, Gabriel? Tem essa questão, às vezes, pessoas que enquanto tá com os amigos, ou enquanto tá com pessoas que tá ali, e faz gracinha e faz piadinha o tempo todo e tá rindo, mas que são pessoas que por dentro estão morrendo, estão corroendo, né? É preciso também prestar atenção. Mas às vezes acontece aquela coisa assim, mas como que o fulano tinha depressão? Vivia rindo, vivia fazendo piada, né? Vivia fazendo graça, e acabam depois se descobrindo que ela tinha, ou a pessoa comete suicídio e tal. Então, para quem está de fora também é interessante ficar atento a esses aspectos, né? Sim, sim. É uma coisa assim do tipo... como é que eu posso dizer assim, né? Não é fácil identificar quando é um caso assim, né? E isso não é incomum, né? A pessoa se demonstrar bastante motivada e tudo mais, assim, mas de repente, né, no cotidiano dela, ela tem uma certa dificuldade, né, de fazer qualquer coisa, né? Bom, alguns exemplos possíveis, né? Se a pessoa tiver a possibilidade de ir na casa dessa pessoa,
geralmente uma pessoa assim, ela tem dificuldade de limpar a própria casa, por exemplo, de manter tudo organizado. Justamente por quê? Porque ela tá ali na condição de, para os outros, eu sou uma pessoa feliz, para os outros, eu sou uma pessoa motivada, e eu não posso desfazer esse meu personagem, vamos dizer assim, né? Até porque é isso que talvez mantém ela bem na vida dela, assim, né? Então, tipo, o que, enfim, né? Daí tem toda uma discussão se isso é saudável ou não, mas, tipo, isso pode acontecer. Não é uma regra também, né? Que o cara ele vai manter a casa dele suja, não é nesse sentido. Mas é um sinal, é uma possibilidade da pessoa manter bastante coisa desorganizada. A pessoa tem dificuldade de cumprir metas, a pessoa tem, né? Então a pessoa tem dificuldade de sei lá, de tipo se organizar pessoalmente mesmo, né? Do tipo, fulano de tal ele é engraçado, ele é engajado, ele é não sei o quê, né? Mas, eu peço as coisas para ele, o cara me entrega uma semana depois, o cara não faz e não fala nada para ninguém, né? E aí, daí uma das possibilidades é julgar o caráter dessas pessoas, né? De, tipo, dizer que, fulano é desse jeito, fulano é daquele jeito, quando na verdade ele pode estar justamente acometido ali por um aspecto depressivo, e nessa possibilidade ele fica, né? Ele fica meio que tendo que cumprir esse personagem social dele, né, de se manter assim, ele não se abre. Talvez um amigo ou outro ouça, mas aí esse amigo ou outro não consegue, né, porque ele tem a imagem de que o depressivo é aquela pessoa que se tranca no quarto e não sai dali de jeito nenhum, né, ele não consegue associar, né, ele define aquilo ali como uma questão da personalidade dele. Não, ele é assim mesmo e tudo mais. E aí é um pouco complicado, assim, não é algo fácil. Por isso que eu acho uma live como essa, por exemplo, assim, é excelente, assim, justamente para fazer com que a gente pare e pense um pouco mais sobre esses aspectos. A questão da motivação, segundo Maslow, tem essa questão das hierarquias, né? Cada pessoa era motivada dependendo da situação em que ela está vivendo. Eu acho que na sua aula nós não chegamos a tocar nesse assunto, mas teve uma outra aula que nós tocamos nesse assunto. Essa questão o poder da minha motivação está muito baseado no nível que eu estou da minha vida. Queria que você também comentasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que funciona essa questão na tua visão, assim? O Maslow, ele lançou um artigo ali nos anos 50, mais ou menos, agora não vou lembrar, que falava um pouco da hierarquia das necessidades, assim, né? Ele meio que ia trazendo, assim, de que, tipo, as pessoas, para elas terem um certo nível de engajamento, assim, elas estavam ligadas, elas estão implicadas, assim, em algumas possibilidades. Ou seja, se ela não tem algumas questões básicas, não tem como cobrar outras coisas dela, né? Porque o engajamento dela vai estar em tentar dar conta daquilo, né? Então ele coloca lá que o primeiro ponto é o nível fisiológico, né? A pessoa, ela precisa ter alimentação, ela precisa ter saneamento básico, né? Higiene, né? Ela precisa ter enfim, né, os aspectos do cotidiano dela, o básico, ela precisa estar bem para ela conseguir se engajar em outras coisas na vida dela. Senão, ela vai querer ficar toda hora procurando o que comer, e isso, de certo modo, faz com que a gente pare para pensar um pouco em, por que fulano rouba, por exemplo, né? Enfim, né, tipo, a gente... Não justifica, mas explica, né? Explica, exatamente. Por que faz isso? Por que fulano faz tal coisa? Por que ele agrediu? Por que ele fez... Ou seja, tipo, existe um pouco dessa possibilidade nesse sentido, né? Beleza, o cara tem tudo isso aí, né? E aí, então, entra lá as outras hierarquias, né? Outras questões, né? Que daí vão existir os vários exemplos ali, né? Que daí tem na internet a pirâmide lá, né? Que a galera fez. É válido falar segurança, amor, relacionamento, estima e realização pessoal. Vale falar que essa pirâmide ela foi criada. O Maslow em si não fez a pirâmide, ele só explicou que existem as diferentes necessidades. Para melhor entender, as pessoas criaram essa pirâmide. Isso, exatamente, para facilitar ali a compreensão do que ele estava falando. Não foi, que eu quero dizer que não foi uma figura que ele fez, né? Foi uma figura que ele não fez a figura em si, né? Isso, exato. Não, e aí ele vai tendo as questões ali, né? Até chega no ponto lá da autorrealização, né? Na hora que a pessoa tem tudo isso aí, ela vai ter aquele aspecto ali de se sentir bem, de se sentir autorrealizada e tudo mais, né? Isso aí é uma possibilidade, assim, de compreensão, né? De por que algumas pessoas, elas, né? Tipo, elas meio que não vão pra frente ali, né? Porque, em alguns aspectos, né? Daí você vai ver, tipo, poxa, fulano de tal... eu convivia bastante, eu trabalhei 3 anos com pessoas em situação de rua.
E um dos questionamentos ali que tinha era que, fulano tá na rua porque quer, porque ele tem de tudo, ele é um cara rico, ele é um cara não sei o quê, e ele tá na rua ali, né, porque é vagabundo, sei lá, cria toda uma compreensão sobre a pessoa, né. E aí, quando eu trabalhava com essa galera ali, as coisas que eu mais ouvia eram aspectos de desilusão amorosa, por exemplo. Minha mulher me traiu, perdi o significado da vida, ou seja, tipo, ok, ele tem ali a parte... No patamar dos relacionamentos ali, né? Exatamente. Ele, né? Ou seja, ele perdeu a parte da motivação dele ali com relação a outras coisas da vida dele. E aquilo ali foi capaz de desmoronar tudo que ele tinha, né? Ou seja, tipo... por isso que nessa concepção assim da pirâmide, às vezes dá a entender que, tipo, se eu tiver o fisiológico já tá tudo bem. Não. O fisiológico ele é mais importante, mas outras coisas também podem detonar com tudo, sabe? Né? Então, é nesse sentido assim que eu comento, né? Então, ele tinha ali esses aspectos, né? Embora ele pudesse, se ele quisesse, vários, assim, sabe? Tipo, vários mesmo, assim, a cada 10 que eu conversava, uns 3 tinham dessa possibilidade de ter uma casa, ter uma família que vai acolher ele de volta. Mas o cara não quer, ele desistiu dessa vida, né? Ele não quer mais esse tipo de vida. Ele tá em outro patamar de compreensão da realidade, né? E aí, então, é justamente por isso, porque a motivação dele em relação a esse aspecto contaminou todas as demais. E aí, então, agora ele tá seguindo outros caminhos ali nesse cotidiano dele. Pelo menos isso eu falo com relação à minha realidade, né? Não estou trazendo necessariamente um estudo científico que toda a realidade de pessoas em situação de rua é assim, mas pela amostra que eu tive, eu acredito que não mude muito nas demais realidades e tudo mais. A importância da automotivação, Gabriel, o quanto você acha que isso, as pessoas precisam desenvolver essa questão da automotivação? Tu acha isso importante? Então, né, um dos pontos principais é justamente a pessoa conseguir classificar bem, né, o que é importante para ela, o que pode causar danos para ela. Nessa questão da automotivação, é impossível falar sem falar de autoconhecimento, né? Então a pessoa ela precisa, de certo modo, entender aquilo que de fato é saudável para ela, aquilo que de fato faz ela ficar bem, aquilo que gera engajamento para ela, né? E nesse sentido, então, a pessoa ela precisa se conhecer. E aí que está a importância, então, de um trabalho com um profissional que consiga fazer ela identificar isso. E isso não é uma pílula que se toma e já no dia seguinte eu já estou claramente... Exatamente, eu já estou identificando tudo certinho. Não, ela tem uma certa... ela tem um certo processo, e esse processo é lento, na maioria das vezes, que faz com que a maioria das pessoas, né, que já estão acostumadas com esse imediatismo da nossa realidade, queira... acabem até criticando, fiz psicoterapia 3 meses e não mudou nada na minha vida. Tipo, talvez você estava no processo ainda, né? Você foi lá para conseguir uma receita de um bolo lá para você fazer tudo rapidinho, não rola às vezes. Quando se diz respeito ao autoconhecimento, essa questão de emoção, eu acho que é algo que não tem fim, né, Gabriel? É algo contínuo. É que nem aquela coisa assim, eu fiz academia 3 anos, né, bombei, agora o resto da vida estou livre. Não é assim. Exatamente. Tem uma manutenção, né? Tem uma manutenção. Não é porque eu fiz academia o ano passado que esse ano eu estou isento e agora já vou ficar saudável, musculoso, fitness o ano todo. Não, tem uma manutenção. E acho que quando falamos de autoconhecimento, de desenvolvimento emocional e pessoal, isso também precisa ser constante. Você acha que quando você tem um objetivo, né, uma meta, os seus objetivos por trás dessa meta são importantes para que você se mantenha motivado? Eu quero me formar em psicologia, falta 4 anos e meio, né? Antes de eu entrar no curso de psicologia, eu criei uma expectativa. O que eu quero depois de ser psicólogo? Quando eu chego em casa cansado, que eu tenho que assistir a aula, eu tenho que fazer um trabalho, eu lembro que, em vez de eu pensar nos 4 anos que ainda falta, eu lembro do meu objetivo. Por que eu estou querendo me tornar um psicólogo? Você acha importante que as pessoas tenham isso bem claro em suas mentes para que elas se mantenham motivadas? Sim. É importante ter claro os objetivos, mas é importante também estabelecer pequenos objetivos para você se manter firme. Só ter um objetivo lá a longo prazo, ele pode estar longe e ele pode acabar desmotivando.
No sentido Sim. de tipo, nossa, era meu sonho, mas eu não tô dando conta, meu Deus do céu, nunca mais vou fazer faculdade na vida. Sabe, tipo, porque existe um pouco essa questão assim de se frustrar, né, de você estabelecer uma coisa tão grande para você que você não consegue dar conta de imediato. Você precisa de pequenos Quebrando, né? passos. Então você precisa achar pequenas coisinhas, né, até você chegar lá. Vou lá trazer o videogame de novo. Quando você joga um videogame, a ideia de jogar videogame é você chegar no final do jogo, né? Você ir lá, vencer o jogo e conseguir ver como é que, se você salvou a princesa, se você fez isso, se você fez aquilo, enfim. Alguma coisa você precisa fazer no jogo. Você sabe disso, mas não é só isso que você vai fazer. Você tem que passar fase por fase, você tem que ir ganhando uma habilidade aqui, uma outra ali, você tem que ir fazendo várias coisas para você chegar lá na parte final, preparado e pronto para ser de fato aquilo que você pensou, né? Então, assim... Mestre, do ano, né? Que tudo isso também vai te ajudando, né? Isso. Eu até penso nesse ponto, assim, né? Tipo, por exemplo, num curso, cada aula, ela vai ter a sua importância nesse microengajamento, assim, né? Ou seja, tipo, poxa, hoje eu aprendi um conteúdo que, talvez eu já soubesse ou nunca ouvi falar sobre isso na minha vida. Mas são coisas que, de certo modo, vão ser importantes. Não quer dizer que você vai usar aquilo pro resto da vida, mas são coisas que, de certo modo, vai te melhorar em alguns pontos. A gente aprender matemática com, né, Bhaskara, essas coisas, a gente sempre fica naquela, eu nunca vou usar isso na vida. Mas o ponto de você treinar o seu raciocínio lógico a partir da matemática já é algo muito importante, assim, né? Já é algo que faz com que você consiga, no futuro, mesmo que você não vá fazer aquelas contas específicas, você vá fazer pelo menos algum... você vai usar aquele tipo de raciocínio para outras coisas no seu cotidiano. Sim, com certeza. Então, algumas pessoas não gostam de matemática, algumas pessoas não gostam de português, né? E o português também está nessa questão de você saber interpretar melhor textos. Não quer dizer que eu tenho que ler o Machado de Assis e entender ele. Na escola, sim, porque é um exercício que tu faz para daqui a pouco tu ler textos, essas coisas, e saber interpretar de fato, né, as recomendações científicas, o que é política, o que é marketing, o que está se vendendo, o que não está, e daí por diante, você saber diferenciar essas coisas. A gente pensa que 1 hora é muito, mas já está quase dando o nosso tempo. Dicas finais assim do Gabriel para se manter motivado, assim, nesse meio de pandemia, assim. Deixa aí um recado, alguma dica para o pessoal colocar na prática, assim, essa questão de se manter motivado. Cara, assim, pelo tempo que eu tenho, assim, é o básico, né? Alimentação, não parar de focar nisso, exercícios físicos, justamente para você manter essa possibilidade de se manter engajado e tudo mais, né? Isso da parte interna. Da parte externa, ficar próximo de pessoas que gostam de você e saber identificar isso, né? E, de certo modo, ter metas na vida, mas ter metas de longo prazo e ter metas de curto prazo, né? Ou seja, o que você quer hoje, né? Hoje eu quero descansar, quero relaxar, quero ficar o dia todo. No final do dia você conseguiu? Legal, aí, você cumpriu uma meta da tua vida. Isso, né? Exatamente. Aprender a se elogiar, sabe? Parece que a gente tá numa sociedade que parece que é chato, é feio você fazer isso, mas eu acho que é muito legal, assim, você olhar, você ir do tipo, eu sou muito bom, eu consegui fazer essa semana toda do jeito que eu realmente queria. E quando deu erro, eu soube driblar esse erro, né? Então, é importante a gente focar um pouco nesse ponto. Então, metas a longo prazo é importante ter, a gente sempre tem que ter, e quando você chega lá, é importante você renovar essas metas, né? Sei lá, eu falo por mim, eu queria muito ser psicólogo. Quando eu cheguei lá, poxa, dá pra pegar um mestradinho, né? Eu cheguei e daí por diante, né? Ou seja, eu não acordei um dia, vou ser doutor em psicologia. São processos, né? A mesma coisa, mas só que eu sabia que também, né? Poxa, eu tenho que manter uma boa relação com os meus amigos. Nossa, tem dia que pra mim, a minha meta, por exemplo, é eu conseguir achar, aquela música da internet que eu ouço e não sei o nome, e aí eu fico lá incansavelmente, cadê essa música? Aí eu procuro aplicativo que consegue identificar por a gente cantando, daí não acha, enfim, né? Ou seja, são pequenos desafios do cotidiano que a gente faz, e pode ser isso, pode ser aprender a fazer uma comida nova,
né? Eu gosto muito de cozinhar, então, tipo, aprender a fazer aquela comida aqui e ali, pequenos desafios e grandes desafios, né? Tipo... Legal, Gabriel. Foi muito bom ter batido esse papo com você. Eu quero Com certeza. outras lives com outros temas. A vontade era de ficar aqui mais uma hora, mas eu tô vendo que faltam alguns segundinhos aí pro Instagram nos derrubar. Muito obrigado, tá? Sucesso para você nesse ano de 2021, que a gente possa se encontrar muito aí na faculdade, em outros projetos. Um forte abraço para você, tá bom? Muito Qualquer obrigado. coisa, estamos aí à disposição. Tchau. Valeu, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado por participar. Compartilhe essa live com alguém. Vai ficar salvo aqui no meu Instagram, né? E a gente se encontra de novo qualquer dia desse. Tchau, tchau. Valeu. Fazer uma... Fazer um... Foi! Ah, tá fazendo uma foto?